Oi, pessoal! A gente vai falar hoje sobre um assunto que é muito importante para a prova de concursos, que é a CIF, tá joia? Classificação Internacional de Funcionalidade. Então, vamos lá. Então, pessoal, nosso tema de hoje, Classificação Internacional de Funcionalidade, ou CIF, tá? E a gente vai trabalhar, então, um pouquinho desse conteúdo com vocês. Então, a primeira coisa que eu vou deixar bem claro aqui, gente, é que a gente não vai aprender aqui hoje como aplicar a CIF, tá? A gente vai aprender informações que são importantes para as provas de concurso. Então, relacionado, né, a questões de concurso que aparecem nos concursos, o que a gente tem que saber a respeito da CIF, o que a gente tem que entender a respeito da CIF, beleza? Isso com base, claro, né, no que vem aparecendo aí nas provas, ok? Então, vamos lá, pessoal. Então, para a gente ter ideia, né, a gente já começar, a CIF, ela pertence, vamos dizer assim, à família de classificações internacionais desenvolvidas pela OMS para vários aspectos da saúde, tá? Então, a gente tem, por exemplo, o CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, que é uma, né, dessas classificações desenvolvidas pelo Ministério da Saúde, tá bom? Mas também a gente tem a CIF, então, que é essa classificação ligada à funcionalidade, beleza? E aí, pessoal, é uma forma da gente encontrar, né, uma descrição unificada, um tema, uma forma de classificação unificada, mundialmente reconhecida e que pode ser interpretada, então, em diferentes países. Em qualquer lugar do mundo que você chegar e tiver lá CID tal, né? Por exemplo, CID 10, desculpa, CID S45.3. A gente vai saber, né? Quem tiver nessa região vai saber o que esse código vai significar, tá bom? Então, vamos lá. Como a gente diz, então, né? Faz parte dessa família, tanto o CID quanto a CIF, e essa classificação, no caso aqui, a CIF, vai proporcionar, então, um sistema para codificação de uma ampla gama de informações sobre a saúde, como, por exemplo, diagnóstico, funcionalidade e incapacidade, tá? Assim como motivos de contato com o serviço de saúde. É utilizada, então, uma linguagem padronizada que vai permitir a comunicação sobre saúde, cuidados de saúde em todo o mundo, entre várias disciplinas e ciências, tá? Então, isso que eu disse para vocês, é uma forma que a gente tem de padronizar uma linguagem e essa padronização serve, né, aplicada em todos os países ou nos países principais que estão ligados ao OMS, tá? Continuando aqui, pessoal. A CIF, então, ela classifica a funcionalidade e também a incapacidade associada a estados de saúde. Ou seja, avalia, o impacto da doença sobre a pessoa, tá? Então, ó, o impacto da doença no ser, né, na pessoa que está passando por aquele momento. Descreve a sua restrição funcional, né, que essa doença está provocando. Ela tem sido utilizada para vários fins, então a gente tem alguns objetivos para a gente trabalhar, né, para a gente, como a gente entender essa questão da CIF. Bem, ela pode ser trabalhada como uma ferramenta estatística na colheita e registro de dados, ou também como uma ferramenta de investigação para medir resultados, a qualidade de vida ou fatores ambientais, tá? Ela pode ser utilizada como uma ferramenta clínica para avaliar, por exemplo, necessidades, compatibilizar os tratamentos com as condições específicas, avaliar as aptidões profissionais, a reabilitação e os resultados. Também pode ser utilizada como uma ferramenta de política social, no planejamento de sistemas de segurança social, de sistemas de compensação e nos projetos e no desenvolvimento de políticas, tá? Também como uma ferramenta pedagógica na elaboração de programas educacionais para aumentar a conscientização e a realização de atividades sociais. Então, pessoal, tem várias formas de a gente aplicar a CIF, tá? Também a gente continua aqui, né?
estudando, entendendo um pouquinho mais sobre esses pontos. Então, a gente vai ter, ele pode também proporcionar uma base científica para a compreensão e o estudo de determinantes de saúde, dos resultados e das condições relacionadas com a saúde. Estabelecer uma linguagem comum para a descrição de saúde e dos estados relacionados com ela, para melhorar a comunicação entre diferentes utilizadores, tais como profissionais de saúde, investigadores, políticos, decisores e público, incluindo pessoas com incapacidade. Então, ela é uma forma de padronização, gente, é uma forma de implementação de uma linguagem, sendo que essa linguagem ela pode ser aplicada para diversos fins, como a gente está vendo aqui, desde a classificação da doença até o impacto que essa doença causa no ser, passando pelas questões de saúde pública, porque a partir dos dados, né, dessa classificação, políticas podem ser implementadas para melhorar essa situação, tá? Continuando aqui, a gente também vai ter como utilidade da CIF, ó, permitir a comparação de dados entre países, entre disciplinas relacionadas com cuidado de saúde, entre serviços em diferentes momentos ao longo do tempo, tá? E também proporcionar um esquema de condições para sistemas de informação de saúde, tá bom? Então, pessoal, a gente tem todos esses objetivos com a CIF, tá? Vamos de novo, então, só para a gente fechar esse ponto e passar para o próximo. É uma forma de classificar a funcionalidade, tem diversos níveis de classificação e vai ser uma linguagem padronizada, mundial, para que a gente possa, então, né, ter acesso a esses dados e falar essa linguagem para o fim de reabilitação, de acompanhamento, de tratamento, de implementação de saúdes públicas e assim por diante, tá? Então, agora a gente entendeu o que é e qual é o objetivo dessa classificação, tá bom? E agora a gente vai entender como ela está estruturada. Então, como a CIF está estruturada? O que ela traz para a gente? Como ela é dividida? Vamos lá, pessoal. Então, a CIF, pessoal, ela é dividida em duas partes, cada parte com dois componentes, tá? Essas duas partes são a primeira que está aparecendo aqui, mas só para a gente já classificar, ó, funcionalidade e incapacidade, que já está aparecendo aqui nesse slide, tá bom? E já para adiantar para vocês, a segunda fala sobre fatores contextuais, tá? Então, vamos lá, pessoal. A CIF, ela é dividida em duas partes. Que partes são essas, professora? Primeira, funcionalidade e incapacidade. Segunda, fatores contextuais, tá? Cada uma dessas partes, por exemplo, aqui, ó, a parte 1, né, a primeira parte está aqui, funcionalidade e incapacidade. Cada uma dessas partes é dividida de novo em outras duas partes, tá? Então, gente, como que aparece aqui? A gente vai ter a primeira parte, funções do corpo e estruturas do corpo, tá bom? Dentro de funcionalidade e incapacidade. E a outra é atividades e participação, tá? Então, vamos lá. Olha só, a função corporal e a estrutura do corpo relaciona-se com a deficiência ou com a doença. As atividades e participação retratam a incapacidade. Então, ó, funções do corpo relacionam-se com a doença, tá joia? Ou com a deficiência que foi gerada. Então, ó, deficiência que foi gerada a partir dessa doença. E a atividade de participação retratam a incapacidade, né? O impacto dessa questão, dessa doença ou dessa deficiência sobre a participação do indivíduo em algumas atividades, tá? A função do corpo, ela vai se referir muito mais a efeitos fisiológicos do sistema orgânico, enquanto da estrutura a sistemas anatômicos, tá? Então, isso também é uma outra questão, né, pessoal? Que a gente entender. Quando a gente falar, vou colocar um quadrinho aqui, tá? Quando eu falo em função, eu falo em fisiologia, e quando eu falo
em estrutura, eu falo em anatomia, tá joia? Então, olha só, gente, voltando aqui rapidinho. A CIF dividida em duas partes, certo? Funcionalidade e incapacidade, fatores contextuais. Dentro de funcionalidade e incapacidade, a gente tem um item que trata de funções e estruturas do corpo. Funções e estruturas do corpo, gente, quando eu penso nisso, sempre faço a relação com as questões de doença, com as questões de deficiência, tá? Função é fisiologia, estrutura é anatomia, ok? Então, quando a gente pensar em funções e estruturas do corpo, a gente vai ter essas questões relacionadas. Função, fisiologia, estrutura, anatomia. Então, a gente vai estar tratando, gente, de alterações nessas questões. Alterações anatômicas, alterações fisiológicas que foram provocadas pela doença, pelo trauma, pelo problema que a pessoa está passando, beleza? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto diz respeito à atividade e participação. Então, atividade e participação, gente, é aquilo que eu faço no meu dia a dia, tá? Então, o que é uma atividade? Uma atividade é estudar, uma atividade é trabalhar, uma atividade como eu aqui estou ministrando aula, uma atividade é pegar ônibus e assim por diante. Então, o que a gente tem que entender? A gente tem que voltar lá para aquele modelo que a gente sabe sobre, né, a doença, sobre a deficiência, sobre as incapacidades, e a gente tem que colocar isso aqui na CIF, pessoal. Então, entendam o seguinte, a gente tem que pensar que uma determinada doença, uma determinada alteração fisiológica, uma determinada alteração anatômica pode impactar na capacidade, na participação do indivíduo, na realização de atividades, tá? Então, é isso que a CIF ela vai trazer pra gente. Como classificar isso, como entender isso, como colocar uma linguagem comum para essas questões, tá bom? Então, lembrando sempre, gente, uma doença, seja ela uma alteração anatômica ou uma alteração estrutural, uma alteração anatômica ou uma alteração fisiológica, pode levar no impacto sobre a atividade. Então, sei lá, eu fiz um entorse do tornozelo, certo? Esse entorse do tornozelo é uma doença, certo? Ele pegou e determinou para mim um quadro ali de edema, dor na região do tornozelo e acabou impactando sobre a minha capacidade de andar, né? Então, não estou conseguindo fazer marcha. Essa minha deficiência da marcha, mesmo que seja temporária, pode gerar um impacto na minha participação. Então, por exemplo, se eu tivesse com entorse de tornozelo aqui, talvez eu não conseguisse dirigir, eu não conseguisse pegar um transporte público, não conseguisse vir até aqui, estar aqui em pé, por exemplo, dando aula, tá joia? Então, isso são formas da gente interpretar, da gente entender como que vai funcionar essa primeira parte da CIF, que se chama funcionalidade e incapacidade. Certinho, pessoal? Entendido isso? Importante a gente entender, tá bom? Vamos continuar aqui, porque a gente também tem o segundo fator, tá? Então, olha só. Parte 2 diz respeito sobre os fatores contextuais que eu disse para vocês. Então, gente, o próprio nome já remete a algo para a gente, né? Contextual é o quê? O contexto que a pessoa está inserida. Dentro desse contexto, a gente vai ter os fatores ambientais e os fatores pessoais, tá? Então, os fatores ambientais registram o impacto sobre a incapacidade, quantificando os fatores positivos e negativos, tá? Por exemplo, pessoal, então aqui, ó, o ambiente, ele pode impactar na funcionalidade. Vamos continuar com esse exemplo que eu estava falando do entorse? Então, vamos supor que na minha casa eu tenha muitas escadas. Então, o que vai acontecer, gente? Esse fator ambiental, escada, pode ser um fator que vai impactar negativamente na minha função, decorrente desse problema que eu tô tendo. Não tô conseguindo andar direito, né? Não tô conseguindo descarregar o peso. Então, a escada vai ser um fator
negativo para esse caso. Então, o fator ambiental é isso que está ao redor, isso que está em volta e que pode impactar nessa funcionalidade. Sendo que pode impactar de maneira positiva ou de maneira negativa, beleza? O outro fator, voltando aqui, são os fatores pessoais, tá? E os fatores pessoais, pessoal, diz respeito ao indivíduo, né? Indivíduo. Ou seja, como eu reajo a essa questão. Cada pessoa vai reagir de uma forma. Então, eu, Mara, posso reagir de uma forma, você que está aí assistindo pode reagir de outra forma a esse problema que está acontecendo, tá? Então, vamos lá. Cada um desses componentes apresenta-se divididos em até 9 capítulos, subdivididos em um número variável de domínios, e procura traduzir a resultante da doença em suas mais relevantes dimensões. Cada componente também pode ser expresso em termos positivos e negativos. Então, gente, na CIF a gente tem 2 partes, certo? Dentro de cada parte a gente tem 2 componentes. Então, nos dá um elemento principal de 4, né? Cada um desses elementos, gente, ainda pode ser subdividido em 9 capítulos e esses capítulos ainda tem mais subdivisões. O que eu quero ilustrar com isso? A CIF, ela é enorme, tá? Ela é imensa. Ela vai ter uma gama muito grande de possibilidades para a gente fazer essa classificação, para a gente conseguir, né, encaixar esse paciente dentro daquele processo que ele está passando, tá bom? Então, aqui só para a gente ter uma ideia, tá? Essa tabelinha ela traz para a gente, ó. Parte 1, funcionalidade e incapacidade, tá bom? E parte 2, fatores contextuais. Bem, a gente falou ali, ó, componentes, né, da parte 1. Funções de estrutura e corpo, de funções e estruturas do corpo. Lembra que a gente falou anatomia e fisiologia? E aqui também a gente tem atividade e participação. Na parte 2, que são os fatores contextuais, a gente tem fatores ambientais e fatores pessoais, tá? E aí a gente vai ter algumas questões, ó, pessoal, domínios, constrictos, aspectos positivos e aspectos negativos. Então, vamos passando por um, tá? Vamos começar aqui, ó, com funções e estruturas do corpo. Quais são os domínios? Funções e estruturas do corpo. A gente pode entender isso como anatomia, que é a estrutura, e fisiologia, que é a função, tá? Características, pessoal. Então, o que pode acontecer? Mudanças nas funções do corpo, fisiológicas, mudanças na estrutura do corpo, anatômicas, tá? Que vai ser o impacto da doença. Aspectos positivos, integridade funcional e estrutural, tá? Isso vai impactar sobre a funcionalidade. E aspectos negativos, deficiência, isso causa incapacidade. Então, a partir dessa mudança aqui que aconteceu, né? Que essa mudança aqui, eu vou colocar entre aspas, que é a doença, tá? Você entende como um distúrbio, uma alteração que teve. Você pode ter 2 desfechos. Um desfecho positivo, onde a gente vai ter uma preservação e isso vai favorecer a funcionalidade, ou você pode ter um desfecho negativo, onde você vai ter uma deficiência e isso vai acabar gerando, né, ou impactando sobre uma incapacidade, tá joia? Então, gente, conseguir entender o que a gente está construindo aqui? Nesse quadrinho, na verdade, tem um resumo de tudo isso que eu falei até agora, de tudo isso que eu ilustrei até agora, tá? Então, eu vou passar de novo. A gente passou o primeiro ponto, que é o ponto que fala sobre funções e estruturas do corpo, e a gente vai passar os outros pontos, tá joia? Então, vamos voltar aqui, ó. Vou até apagar para não ficar tão bagunçadinho, né? Senão vai ficar com muita informação aqui a nossa tabelinha, tá bom? E vamos lá, gente. O segundo ponto, ele fala de atividade e participação, tá?
que está ligado à atividade e à participação, gente? Áreas vitais, tarefas, ações, afazeres, formas de ganhar dinheiro e assim por diante, tá? O que está relacionado com o impacto, né, nessa área? Então, a gente pode ter a capacidade de execução de tarefas no ambiente padrão e o desempenho ou execução de tarefas no ambiente habitual, tá? Isso aqui, gente, pode gerar para a gente, na parte positiva, se eu conseguir fazer atividade de participação, então eu vou ter funcionalidade, e se eu não conseguir fazer, né, no aspecto negativo, eu vou ter, então, limitação na atividade, restrição na participação, e isso aqui vai me gerar incapacidade. Então, a CIF vai classificar dessa forma. A pessoa pegou, teve a doença, e daí, a partir dessa doença, vai ser avaliado que ela consegue fazer a atividade dela. Ela consegue fazer, pessoal, significa que ela é funcional, funcionalidade. Não, ela teve a doença e a partir da doença ela não consegue mais fazer a atividade. Então, se ela não consegue fazer, ela tem a limitação. E se ela tem a limitação, então isso está ligado à incapacidade. Entenderam? Tranquilo? Temos que entender nesse passo a passo aqui para as coisas ficarem claras, tá bom? Bem, vou continuar agora então. A gente falou das questões de funcionalidade e incapacidade. E agora a gente vai mudar para a parte 2 da CIF, que é a questão de fatores contextuais. Olha só, pessoal. Então, novamente, ó, vou apagar aqui para a gente poder não ficar com muita poluição, né? E vamos lá. Agora a gente vai falar de fatores contextuais e o fator ambiental, tá? Fator ambiental vai ser o quê? Vai ser influência externa sobre a funcionalidade e a incapacidade. O que vai ser verificado, gente? O impacto facilitador ou limitador das características do mundo físico, social ou de atitudes, né, que envolve essa pessoa. Nesse contexto, gente, fatores positivos, né? Fatores ambientais positivos vão ser fatores facilitadores. E fatores ambientais negativos vão ser as barreiras, por exemplo, as barreiras arquitetônicas, os problemas, como eu citei ali no exemplo anterior, de escadas, degraus e elementos que vão, ao invés de ajudar essa pessoa, de novo, que teve a doença, que pode ter ficado com a incapacidade, pode dificultar a execução da tarefa por parte dessa pessoa, tá? Então, a gente também mede isso com a CIF, qual é o impacto que vai ter dessas questões ambientais sobre o desempenho daquela atividade, né? E aí eu continuo reforçando o exemplo que eu dei para vocês do entorse do tornozelo. Então, se eu tenho entorse do tornozelo, eu estou com limitação da marcha, e eu tiver, né, no meu trabalho, na minha casa, muitos degraus, muitas escadas, esse vai ser um fator que vai facilitar ou que vai dificultar a minha execução de tarefa. Esse é um fator que vai dificultar, tá? Vai ser uma barreira, beleza? Tranquilo? Continuando aqui, pessoal. Então, vou apagar novamente para a gente não ficar tão poluído, tá? E depois a gente tem os fatores pessoais. Nos fatores pessoais, a gente vai ter, então, as influências internas sobre a funcionalidade e incapacidade, tá? Pode ser, né, pensado no impacto dos atributos de uma pessoa. Então, assim, gente, dependendo das minhas características pessoais, eu vou ter uma resposta, né, mais positiva ou mais negativa diante daquela dificuldade que eu estou passando. Só que esses fatores, gente, eles não são medidos pela CIF, tá? Então, não tem essa análise de questões pessoais, que são um universo que está fora dessa estruturação de uma avaliação. Então, assim, pode ser que a gente tenha um contexto. Eu e você, que está assistindo, nós tivemos o entorse. Nós tivemos características semelhantes do desenvolvimento da doença, da dificuldade da marcha e assim por diante. Mas eu tenho uma resposta, por exemplo, eu fico toda desanimada, não consigo fazer nada, eu sinto uma dor absurda, reclamo de tudo. E pode ser que você não.
Pô, você está passando ali pelo mesmo processo, mas você está com uma atitude mais positiva, você está encarando melhor, você está se superando todos os dias, você está ultrapassando barreiras. Então, isso, pessoal, são características pessoais e daí isso não vai ser classificado, tá? Em relação a esses aspectos positivos e negativos, porque daí a gente precisaria de uma avaliação psicológica mais aprofundada, tá bom? Então, gente, só para a gente fechar, vou apagar aqui essa figura, ó. Tá? E aí eu peço que vocês interpretem, né, essa tabela, porque ela é uma tabela que vai trazer para a gente o que é a CIF, quais são os componentes, o que quer dizer, né, da onde que a gente parte para entender essa classificação, tá bom? Muito importante da gente saber. Bem, continuando, tá? Como a gente viu nessa figura acima, nessa tabela, cada um, né, desses aspectos, eles podem ser compreendidos como positivos ou negativos, né? Ou pode ser expressos ou classificados. E cada componente, gente, contém vários domínios, que são os capítulos. E cada domínio tem várias categorias, que são as unidades de classificação. Então, o que quer dizer isso? Tem muita informação para ser analisada dentro da CIF, tá? A gente tem uma estrutura muito grande, uma gama imensa de possibilidades. Aí você fala assim, a gente tem que decorar tudo? Não, pessoal, nem é possível. Quando a gente vai aplicar realmente, eu falei para vocês que o objetivo dessa aula hoje não é aplicar, é conhecer, né? Para concursos. Quando vai aplicar realmente, você tem que ir consultando para você poder realmente classificar esse paciente. Agora sim, é que nem o CID, né? Todo mundo conhece o CID, a Classificação Internacional de Doenças. Será que o médico, né, que o médico que classifica as doenças melhor, que faz o diagnóstico ali da doença, ele conhece todos os itens que tem no CID? Muito difícil, tá, pessoal? Mas ele vai saber os principais e ele vai saber usar aquilo. Então, quando ele chegar, né, num paciente, esse paciente tiver determinada situação, ele vai procurar, ele vai direcionar para o ponto onde aquela doença se encaixa. Por exemplo, se é uma doença reumatológica, uma doença alérgica, uma doença traumática, uma cirurgia, um pós-operatório e assim por diante, tá? Então, só para a gente entender que a CIF ela é muito grande e a gente não vai ter essa ambição, vamos dizer assim, de decorar todos os itens. Não é esse o fim, mas o fim é que a gente compreenda do que ela é composta, tá? É que a gente compreenda o contexto onde tudo isso aqui está inserido, beleza? Então, vamos continuar, tá? Bem, a saúde, o estado de saúde do indivíduo pode ser registrado através da seleção de códigos, tá? Ou códigos apropriados da CIF, com categoria e acréscimo dos qualificadores. A gente tem códigos numéricos que especificam a extensão, a magnitude da funcionalidade ou da incapacidade dentro daquela categoria. E em que medida um fator ambiental facilita ou constitui um obstáculo. Foi o que eu disse para vocês, pessoal. Então, a gente vai identificar, né, a disfunção, a gente vai identificar a incapacidade gerada por essa disfunção e a gente vai identificar os fatores positivos e os fatores negativos e o quanto isso vai impactar na pessoa, o quanto isso vai impactar nessa classificação, nesse desempenho que a pessoa tem, tá? Isso aqui está dizendo, reforçando o que a gente viu na tabela. Vamos lá. A gente então vai ter, né, na CIF, da classificação de uma pessoa, uma gama de códigos que englobam duas partes da classificação. Assim, o número máximo de código por pessoa pode ser de 34 a nível de um dígito, 8 códigos de função do corpo, 8 de função de estruturas, 9 de desempenho e 9 de incapacidades, tá? Então, a gente pode ter essa gama toda de códigos que podem ser empregadas, que podem ser usadas para classificar uma pessoa. 8 códigos em funções do corpo, 8 códigos em estrutura, função, fisiologia, estrutura, anatomia,
9 códigos para desempenho, né? Então, para ver, né, a capacidade ou incapacidade, e 9, ficou aqui repetitivo, né, gente? E 9 códigos de independência mesmo dessa pessoa, tá joia? Continuando. De maneira similar, se a gente for calcular, o total de números de códigos para os itens no segundo nível é de 362. A um nível mais detalhado, esses códigos chegam a 1.424 itens. Então, gente, quando a gente vai, né, detalhando a CIF, vai abrindo o leque, a gente pode chegar a 1.424 itens. E o que isso quer dizer, gente? Que é impossível a gente decorar todos eles. Então, a gente vai realmente estruturando, né? Então, para concursos, vocês não precisam, lógico, decorar tudo isso, mas a gente vai estruturando esse conhecimento. Aí, de novo, professor, e se eu for aplicar? Bem, se você for aplicar, você vai consultar. Pensa que é igual o CID, tá bom? Vamos lá. Nas aplicações práticas da CIF, um conjunto de 3 a 18 códigos pode ser adequado para descrever um caso com uma precisão de nível 2, né, com 3 dígitos. Em geral, a versão mais detalhada de 4 níveis é utilizada para serviços especializados, como, por exemplo, resultado de reabilitação, de geriatria, enquanto que a classificação a 2 níveis pode ser utilizada nos inquéritos e nas avaliações de resultados clínicos. O que quer dizer isso aqui, pessoal? Eu posso fazer uma avaliação mais detalhada e aprofundar mais para classificar esse paciente, ou eu posso fazer uma avaliação menos detalhada. No geral, pessoal, a gente utiliza mais essa classificação com 2 códigos e a gente consegue, então, fazer uma boa leitura desse paciente. Eu já vou colocar um exemplo e aí vai ficar mais fácil da gente enxergar, tá bom? Vamos lá. Bem, algumas definições importantes que a gente tem que saber também para poder interpretar melhor, né, a CIF. Olha só, funções do corpo. Funções são as funções fisiológicas do sistema orgânico, incluindo as funções psicológicas, tá? Então, disse para vocês, né? Função ligado à fisiologia. Estrutura do corpo. Estrutura são as partes anatômicas, né? Então, estrutura ligada à anatomia. Deficiências. Deficiências são problemas nas funções ou nas estruturas, tais como um desvio importante ou uma perda, tá?